Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí, como é que vocês estão? Eu tô com uma blusa que as mangas é verde, olha só, tá sumindo meus braços. Eu não tinha me ligado disso, gente. Que engraçado, cara. Peraí. Aê, voltei a ter braços. Que esquisito. Melhor tirar. Não importa onde esteja, não importa que hora seja, onde esteja, o importante é que você está conosco agora para ver mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Melini, estou aqui, alone, mais uma vez, porque o Amate está enroscado com o treinamento que ele está fazendo. Mas logo, logo ele está de volta para ver todos vocês, abraçá-los virtualmente e falar aquelas frases de efeito que vocês tanto amam, né? Então, mais um programa do nosso Red Zone, seu 5º ano de edição. A gente nunca para, né? Se eu não posso, fico a Mate. Se ele não pode, estou eu. E vem amigo aqui para falar com a gente. Hoje eu confesso que eu estava correndo para um lado, a Mate correndo para outro, e quando eu vi, eu estava achando que hoje era quarta. Estou todo atrapalhado. Mas, enfim, vamos lá. Vamos para mais um programa do Red Zone. E de cara vamos soltar frases da semana que o negócio está bacana. Então eu falo assim, enquanto conselhos só ligam para TI quando dói no bolso, conselhos eu estou falando boards, executivos, só pensam em TI quando dói no bolso ou tem prejuízo, né? Com mais ou menos 400 milhões perdidos em criptogolpes na atualidade, os hackers brilham usando bots, né, dentro da Ethereum, falsos impostos no Windows, falhas no Linux, GitHub, Grafana, SonicWall, BitLocker da nossa querida Microsoft, que vamos voltar nesse assunto hoje. E por aí vai. Muita coisa que só essas frases mostram assim, expressam quanto a gente está na sinuca de bico, a verdade é essa. A gente faz o programa, a gente conversa com um monte de gente, a gente faz de tudo para melhorar a segurança, mas ainda está muito aquém do que a gente deveria estar. Mas a IA vai resolver. Não vai. Não vai porque tem inteligência artificial, mas continua tendo a burrice humana. Então fica difícil. Se você tem que lembrar que aquele bichinho que está na frente do 8ª camada, né, que está na frente do teclado, nem sempre ajuda como deveria. Bom, vamos começar nosso programa falando do que ocorreu no final de semana, a B-Sides de São Paulo. Sensacional. Foi na nossa querida Moca, né, numa faculdade, pediram para não falar o nome, não vou falar o nome, super espaçosa. Eu me diverti muito, porque além do conteúdo estar muito bom, eu vi muita gente envolvida com espaço, né? Parecia uma super convenção, né? Muito maior do que a B-Sides, que poucos pensam e sabem o tamanho que ela é. A gente está lá fazendo no hotel lá no centro, né? Ranieri, Gordini, o Anquise, e como é um em cima do outro, parece que é um andar em cima do outro, parece que o espaço é menor. Mas não é. Aí você põe num lugar mais amplo, com salas maiores. Você vê que todas as salas das palestras estavam sempre cheias. Eu bati recorde, porque eu consegui não ir nenhuma palestra esse ano. Eu cheguei a andar, eu andava pelas palestras, eu chegava lá, já tinha começado, a sala cheia. Eu falei, eu não vou entrar e ficar de pé, atrapalhar os outros, né? Vi um pouquinho e marcava a próxima, e outra pessoa me chamava. O bom é que conversei com muitos amigos que há muito tempo não falava, encontrei muita gente que estava a fim de discutir situações que a gente discute aqui no programa, né? Novas ideias de IA. Todas as palestras do programa, quem pôde assistir, vieram para mim e falaram, nossa, cara, hoje está demais, está super bacana. Encontrei o nosso amigo Emerson, né, da Academia Forense, lá também foi super bacana a conversa que a gente teve. É até injusto falar dele, que eu vou deixar tantos outros de fora, né? Falamos com o Brandão, falamos com o Cauã, tudo
tanta gente legal, cara, tanta gente legal. Não é nem justo eu ficar falando o nome de um de outro, que depois os outros vão ficar sentidos, né? Encontrei Julião do Rio, cara, que legal. Mas foi muito legal mesmo, né? Mais um ano que se faz uma B-Sides de puro sucesso, todo mundo falando bem, todo mundo com um sorriso no rosto. Eu não vi ninguém reclamar, né? Eu não vi ninguém reclamando pelos cantos, reclamando de uma coisa ou outra. Alguns nem conseguiram ver tudo de tanta coisa que tinha legal para ver, né? Encontrei Penegui, bateu um papo legal com o Penegui. Foi muito bacana, foi muito bacana. Quem foi, foi. Quem não foi, programe-se, né? Vá a próxima vez, não perca. Isso aí acontece todo ano. Uma semana ali, batendo mais de 4.000 inscritos. Então, assim, para vocês verem que o negócio veio para ficar. 15 anos de B-Sides, né? E vai longe. Então, gente, patrocinadores, pessoas que dão apoio, vamos olhar com mais carinho, né? Vamos ajudar mais o pessoal, porque já está num patamar de 6.000 pessoas, 7.000 pessoas. A rotatividade acho que chega nos 5, 6 mil fácil, né? Muito legal, muito legal. Parabéns, parabéns Anquises, parabéns Ranieri, parabéns o Bordini, parabéns a todos os colaboradores que participam da B-Side, que aquilo foi, ó, lindo, lindo, de coração mesmo, valeu a pena demais, né? O pessoal da IA, né? O pessoal da Jurassic Park, daí eu conversei com alguns, mas eu não consegui falar com o Pedrão. Toda hora que eu tentava, estava fechado, tinha gente acontecendo. E eu fiquei um pouco na Jurassic Park, né? Jurassic Park é nós, né? Jurassic Village, ajudando a Mate, o pessoal, né? Conversando com quem ia ali, quando o Jairo passou por lá, Nelson, tanta gente passou por lá, foi bem bacana, muito bacana. A gente viu Karateka, cara, botar o Karateka veio funcionando no Apple, é histórico, cara, tem gente que nunca viu isso, tinha um monte de gente tirando foto, isso é muito legal. Então, assim, foi do caramba, baita de um evento, legal demais, esperamos vê-los ano que vem, de novo na B-Sides. A gente sabe que vai se encontrar até o final do ano em muitos outros eventos que tem por aí, mas se você não for na B-Sides, se organize e vá. Vá, porque é imperdível. Vocês não podem marcar. Tá bom? Bom, vamos para nossas notícias. Vamos para nossas notícias, que a gente tem uns assuntos legais aqui para ver, que vocês vão ver que o mundo está despirocando mesmo, né? Primeiro, quem ainda não fez imposto de renda, acorda para a vida, que só tem mais aí 10 dias, né? Até o final do mês aí, menos de 10 dias, porque acho que é só até sábado que vai poder entregar, ou até dia 30 acho que cai domingo, se eu não estou enganado, mas façam seus impostos de renda e fiquem espertos, porque aconteceu na Índia agora, né, que os hackers, o que eles fizeram? Eles usaram páginas falsas distribuindo o programa utilizado para declaração de imposto de renda na Índia. Aí você fala assim, pô, mas na Índia, sim, não é só o Brasil que faz coisa errada. Na Índia o pessoal também faz. E se estão fazendo na Índia, eu aposto quanto quiser que os caras estão fazendo isso aqui no Brasil também. Distribuir um programa falando que é do imposto de renda, só que ele está preparado para infectar sua máquina. E aí tem aquela, né? Por que você vai pegar um programa do imposto de renda em um site diferente do da Receita Federal? Essa é a pergunta que fica. E aí adianta a inteligência artificial existir nessas horas? Se a pessoa insiste na burrice humana e vai lá, pega a coisa errada. E a sacada, por que a pessoa começa a cair nesses golpes, tem esses problemas tão impactantes com o imposto de renda? Porque o cara quer fazer, está acabando o tempo, começa a urgência. Sempre que você tem urgência para resolver alguma coisa com tecnologia, você vai fazer sem prestar atenção. E aí, no afã de resolver o problema, você pega o primeiro, como é que fala? A primeira possibilidade para fazer o download e já era, né? Você já está infectado. Porque dentro dos executáveis estão os... mas isso é na Índia, tá? O que acontece na Índia, você acha que não acontece aqui? Aqui é o puro caso que pau que bate em Chico, bate em Francisco, viu, gente? Não acreditem que isso aconteça por lá. E inclusive eu trouxe essa informação para vocês justamente por estarmos nos últimos dias de entrega da declaração
E esses sites que tem um botãozinho de download, clica aqui para baixar o seu programa do imposto de renda. Não é só lá que existe, isso existe no mundo inteiro. E os hackers que estão a fim de sacanear, fazer coisa errada, ele faz isso. Ele pode até baixar o programa verdadeiro, só que na hora que você clica o botão, ele não baixa só o programa verdadeiro. E aí infecta a sua máquina, né? Você vai ter problemas. Então não custa nada prestar atenção, fazer com calma, para não fazer besteira. Beleza? Outra coisa bacana que aconteceu, isso aqui me chamou muita atenção, porque é uma coisa que eu não tinha pensado em, assim, como seria possível fazer isso e os caras fizeram. A botnet Void, conhecida como Void, ela começou a utilizar contratos inteligentes dentro da Ethereum, olha que coisa louca, dentro da Ethereum, para utilizar como infraestrutura de comando e controle, cara, C2, resistente a apreensões. Então, o que os caras conseguiram fazer? Eles aproveitam a solidez de controle de contratos proporcionado pelo blockchain dentro da Ethereum, né, e criam situações de infraestrutura, né, de comando e controle. Então você fala assim, pô, mas onde que os caras vão chegar? Pô, cara, não tem limite, né? O céu é o limite, não tem limite, né? Então, lembre desse nome. A nova botnet é chamada Void. Void. Tudo bom, Marco? Tudo jóia com vocês? Então, assim, é uma reviravolta, né? E é preocupante, porque quem que pensou em pegar uma estrutura de blockchain, né, de Bitcoin, que no caso é Ethereum, mas ela não faz só isso, né? Ela controla contratos inteligentes também. E você utilizar essa infraestrutura, né, para fazer coisa errada. Então ela foi anunciada a primeira vez em março desse ano aqui, num fórum de cybercrime russo. Tá? E você pode comprar essa botnet para fazer uso dessa proteção, né, do próprio blockchain, por $600, né, e mais uma taxinha de $50 por compilação que você vai usar. Então você fala assim, pô, a botnet as a service, sim, né, que aproveita da infraestrutura do Ethereum. O que falta, cara? Pensa aí, o que falta? Imagina você tá lá, eu faço como é que fala? Crypto mining, né? E eu faço para Ethereum. Você está trabalhando para o bandido agora também, cara. Você não está só você não está minerando moeda, né? Você está servindo de botnet. Cara, que sacada que esses caras tiveram. A gente se assusta como a capacidade desses bandidos se superam para criar situações de utilizar coisas que já existem a favor deles de uma maneira extremamente útil e que às vezes a gente nem pensa que é possível. A gente chama atenção aqui no programa toda semana de falhas que são recuperadas, né, de vulnerabilidades conhecidas que são reutilizadas. E o tempo todo isso acontece, cara. O tempo todo isso acontece. E agora em cima da Ethereum. Essa foi brincadeira, né? Brincadeira. Bom, vamos para frente. Outra empresa que volta aos nossos bastidores aqui de situações cataclísmicas, vamos falar assim, né? É a SonicWall. Verdade, a SonicWall está de volta. Produto para lá de bom. Só que o que os caras fizeram? Os hackers contornaram a autenticação de 2-fator da VPN, né? Porque as correções foram incompletas. Agora você fala assim, mas peraí, mas como que as correções foram incompletas? Então vamos entender. Os caras perceberam que é possível fazer uma força bruta em cima da VPN, com credenciais de VPN da SonicWall, e dá para você burlar e quebrar o MFA, né, o multifator dos dispositivos da geração Gen 6 SSL VPN da SonicWall. O que aconteceu? Houve como é que eu vou falar? Apareceu uma POC para a SonicWall de um possível ransomware utilizando a VPN deles. Eles perceberam, resolveram o problema,
e soltaram o patch para todo mundo atualizar. Um monte de gente saiu atualizando, né? Sem problema nenhum. O pessoal, na hora, falou, não, tem que atualizar, eu uso essa VPN, eu vou me proteger, e está feito. Só que o que aconteceu? Você faz toda a atualização com esse patch que foi distribuído pela empresa SonicWall, só que o pessoal não lê, né, cara? O pessoal não lê. E dentro da documentação do patch, está falando que além de você atualizar a VPN, você tem que entrar em alguns parâmetros manualmente e fazer a modificação. Então, o que aconteceu? O pessoal percebeu, né, que existem situações que voltaram a gerar problemas em cima da VPN. Quando eles foram ver, todos que estão fragilizados e suscetíveis a esses ataques de brute force em cima do MFA é porque não realizaram tem uns 5 passos a mais que deve ser feito depois de instalar o patch da SonicWall. Aí você fala, pô, mas peraí também, né, cara? O cara faz o patch e depois ainda tem que fazer coisa manualmente? São coisas que já estão instaladas, né? Se o cara instala do zero, ele não tem problema. Agora, se ele já tem uma instalação e está só aplicando o patch, ele tem que seguir todo o procedimento. O povo tem preguiça de ler hoje, né? O cara tem preguiça de ler. E aí o que acontece? Os pesquisadores apresentaram um relatório que os hackers estavam levando de 30 a 60 minutos para fazer login, né? Aí começaram a analisar por que isso estava acontecendo. Era o brute force que estava correndo em cima de MFAs que estavam com as versões atualizadas, porém com as configurações incompletas. Então, gente, você recebe um patch para ser feito, você recebe um programa para instalar, você vai fazer uma análise de um novo produto, nem que seja do próprio GitHub, que a gente vai falar dele aqui também hoje. Né? No mínimo, você lê para entender o que está acontecendo, né, cara? Como é que você instala um patch de um produto que é uma VPN seríssimo e o pessoal simplesmente não faz todos os passos necessários, fica pela metade e os caras continuaram atacando, né? Um bandido lá, sei lá, vai saber quem. Falou, deixa eu ver se corrigiram mesmo. Viu que passou, estão tocando pau. Algumas não passam. Por quê? Porque foi feito os passos de atualização das configurações corretamente. Outros que só aplicaram o patch, dançou, filhão. Né? Então, aprendam a ler. Não é possível o cara trabalhar com tecnologia e não querer ler, né? Pois é. Preguiça dá nisso, né? Começou a atrofiar cognitiva. Né? Isso é triste. Pois é. Então, se você utiliza VPN da SonicWall, principalmente a Gen 6, né? GEN6 SSL, por favor, verifique de novo, aplique o patch novamente e sigam todos os passos. As explicações estão no próprio site da SonicWall, para que vocês não façam mais besteira, tá bom? Porque vai ser impactado sim, é VPN, né? Você vai ter problema. Bom, há 3 semanas atrás, o Amati apresentou para vocês, né? A gente comentou aqui, um probleminha que vazou, que é antigo do Linux, mas apareceu a POC, que se você rodasse um programinha, você passava a ter um escalonamento de privilégio, você passava a ser root, né? Então, enquanto estava ali na memória, você executava aquele programinha, você se tornava root. E ninguém estava ainda sabendo como resolver. Estavam discutindo se funciona, se não funciona, uma conversa danada. Pois é, apareceu outra, né? Apareceu outra. E a POC está liberada. Inclusive, eu vou colocar para vocês aqui a notícia inteira, porque, porque eu acho que vocês vão ter curiosidade de saber como funciona essa POC. Então, quem tiver nos assistindo, está aí no chat o link da notícia e tem a descrição da POC inteirinha de como isso aconteceu, né?
POC é prova de conceito, tá, gente? Para quem não sabe, né? Então, como é que ela funciona? Ela é o LPE no Linux, né? Chama Pintef. Quem descobriu foi Aaron Ersal, né, da equipe de segurança V12, que a falha permite que atacantes locais obtenham acesso root, explorando vulnerabilidade de liberação dupla de memória, né, que é o Double Free no RDS, que é do Zero Copy. Então, o que acontece, cara? É memória. Então, se você dá boot na máquina, vai morrer? Vai. Mas enquanto estiver ali online, o cara vai conseguir ter acesso. O patch, inclusive, já está disponível e os pesquisadores liberaram o código da POC justamente por causa disso, porque está já liberado o patch para resolver o kernel do Linux. Né? Mas, assim, mais um probleminha que apareceu com o Linux. Dalton, você que gosta de mexer e futricar o Linux, mais uma falha. Esse endereço que eu coloquei aí no chat está explicando a POC inteirinha para fazer escalonamento de privilégio dentro do Linux. Ok? O que acontece? Reinicia o sistema, os caches vai matar, então você vai eliminar essa sobrescrita de memória, mas tem testador dizendo que tem que tomar cuidado, né, para não deixar o sistema num estado de programa comum possa utilizar e executar novamente o payload. Então, o detalhe está aí na tela, se vocês quiserem dar uma olhada, mexam com calma, não mexam dentro da empresa, né? Mexe numa máquina separada, faz uma máquina virtualizada, né? Que aí você consegue trabalhar, bagunçar as coisas do jeito que você quiser para não se impactar. Mas é interessante, cara, em pouco tempo, 2 problemas seguidos que ocorrem com o Linux e os 2 relacionados a escalonamento de privilégio. O que está acontecendo? Por que está aparecendo tanta vulnerabilidade em cima de produtos que já foram corrigidos, são produtos maduros e tal? Aí eu digo para vocês, né? É o bandido e o pesquisador utilizando a IA. Então, eles estressam tanto os sistemas, eles buscam tantas informações. Então, muitas que estavam até simples de serem usadas, mas ninguém descobria, agora você utilizando outros meios para fazer pesquisas, né, e tentar gerar POCs, as coisas estão aparecendo. Ele não estava pegando dado, cara, ele estava derrubando o povo, Vitão. Ele não estava pegando dado, não, ele estava derrubando o povo. Então, esse é o probleminha do Linux, para vocês ficarem espertos e dar uma olhadinha aí, tá? A patch já está distribuída, é só você procurar a nova versão do kernel, é só procurar na página do Linux, lá vocês vão encontrar comentários sobre isso, tá bom? Agora, outro problema que ocorreu, né? Tem um monte de gente, tudo entrando na fila dos bagunçados essa semana. Agora é com o Grafana. Pois é. Um monte de gente adora usar o Grafana. O Grafana é mão na roda? Deixa bonitinho, um monte de coisa. O problema é quando a pessoa tenta usar Grafana sem saber utilizar. O problema é quando a pessoa começa a querer utilizar Grafana e fica abrindo porta externa, né, para o nego acessar remotamente sem os devidos controles. Aí você começa a se expor demais. Aí você começa a quebrar a cara. Tem muita gente que não sabe como utiliza as ferramentas que tem, o próprio Nike da vida, por exemplo. E aí, pronto, né, escancara as coisas e a gente está ferrado. E esse problema do Grafana, ele é um problema que não está atingindo só o Grafana. Né? Nas últimas semanas tem uma avalanche de produtos que estão colocando alertas na internet e notícias relacionados a token, reutilização de token mal distribuído, token perdido, está o tempo todo assim, e vocês têm que começar a tentar para essas situações. O Dalton até falou assim, joga o Shodan, joga o Grafana no Shodan, você vai ver quantas coisas raras tem do Grafana. Pois é, cara. Não é só Grafana, tem um monte, né, cara? O povo não toma conta direito, aí cria problema.
E aí o que, que acontece? Essa falha que aconteceu é na rotação dos tokens e foi um ataque feito pela Tanstack, né? Essa violação era um token que utilizava dentro do GitHub. Então ele não foi rotacionado. Agora, por que não foi rotacionado? Sei lá, alguém deixou de fazer o que deveria, né? E aí, essa violação foi porque o único token de fluxo de trabalho do GitHub passou desapercebido no processo de rotação após o ataque à cadeia de suprimentos recentemente daquele problema do NPM, realizado pela Tanstack na semana passada, semana retrasada, nessas últimas semanas aí. Aí passou desapercebido, é muito bom, né? Aí o malware que estava fazendo isso é aquele Shai Hulud, né? Que era atribuído aos hackers da Team PCP, né? Que soltava dezenas de pacotes da Tanstack infectado com código de roubo de credenciais e publicaram no NPM. O Grafana pega os dados e começa a mostrar para os outros, foi infectado também. Aí eles dizem que nada aconteceu. A empresa está explicando que detectou a atividade muito rápido, né? E logo em 1º de maio, e imediatamente implementou o plano de resposta a incidentes, inclusive a rotação dos tokens do fluxo de trabalho do GitHub. Porém, infelizmente, um único token foi perdido no processo. E o invasor utilizou isso para obter acesso aos repositórios privados da empresa. Cara, que bela explicação, né? Que bonito, né? Você faz a coisa feia ficar bonita porque você se explicou. Não aconteceu nada, foi só um token, só que esse token permitiu acesso ao repositório privado de toda a empresa. O que vocês têm a dizer sobre isso, cara? Vai falar o quê para esse povo? Vai falar o quê, cara? E é isso que eles deram de informação, né? Já resolveram, falaram que refizeram todo o rateamento de tokens. Vamos torcer para que nenhum tenha sido o fujão dessa vez, né? Que tenha escapado despercebidamente, para que não tenha mais problemas, né? Eu vejo assim, cara, você vai usar Grafana, usa interno bonitinho, não abre nada para fora e olha lá, hein? Porque essa história de ficar fazendo coisa bonitinha para agradar gregos e troianos nem sempre é uma boa ideia. E eu acho que a segurança da informação ela caminhou para um lado que muita gente não quer se indispor e está muito mais preocupada em agradar as outras pessoas. Só que você tem que entender o seguinte, a gente está falando de segurança da informação. Segurança da informação é 0 e 1, meu querido. Ou você tem, ou você não tem. Eu tenho mais ou menos, então você não tem. Tá? Eu tenho até que é bonzinho. Não, então você não tem. Quebra o galho. Você não tem. Então você tem que mapear esses problemas e estar esperto para saber o que fazer se tiver alguma brecha, se tiver algum desvio no meio desse caminho. Porque uma hora ou outra vai acontecer. E aí não adianta correr para o colo da mãe e chorar, porque a vaca já foi para o brejo. Tá? Então fiquem espertos quanto a isso. Tá? Vai usar Grafana? Antes de sair fazendo as coisas, entenda como é. Vou pegar coisa no GitHub. Antes de eu sair fazendo as coisas, entenda como funciona. Vou instalar um patch, instalar uma nova aplicação. Antes de fazer isso, leia os manuais. Como é que dificuldade que o povo tem, cara? Bom, a nossa querida Microsoft deu uma resposta essa semana que passou, né, no Patch Tuesday, que a gente estava esperando, inclusive, essa resposta, sobre o caso lá do Yellow Key, né, no BitLocker. Cara, eu achei o ó do Borogodó. Os caras têm tanta moral, cara, que a Microsoft simplesmente fez assim, a gente reconhece a exposição pública de todos os seus efeitos. Ele ainda declara dessa seguinte forma, um invasor bem-sucedido poderia burlar o recurso de criptografia do dispositivo do BitLocker, né, no dispositivo de armazenamento do sistema de cada equipamento. O invasor com acesso físico ao alvo poderia explorar essa vulnerabilidade para obter dados criptografados, ou seja, eles não dão um braço a torcer. Está criptografado, então, ele vai fazer tudo isso, mas vai estar criptografado, ninguém vai ver nada, né?
Então, ela fez um comunicado gigante, e ela está orientando os usuários num processo de várias etapas. Se vocês procurarem isso, cara, vocês vão ficar assustados. Porque é uma receita de bolo, cara. Tem um monte de coisa para ser feito para você corrigir o problema do Yellow Flag. Eles mandaram o patch do Windows 11 de imediato, e agora eles explicaram todos os caminhos que tem que fazer para resolver o problema. Só que é um monte de informação que um cara leigo ele vai ter dificuldade para fazer, né? Aí ele vai ter que montar. E olha só, o negócio é tão complexo que, além das várias etapas, envolve você montar uma imagem do seu WinRE, tá? Em cada dispositivo. Aí você monta a chave do registro da imagem, depois você remove o auto fstx.exe da chave montada, monta uma imagem atualizada e depois restabelece a confiança do BitLocker para o WinRE. E, além disso, você vai e força a criação de um PIN para o BitLocker, além da senha. Né? Pois é, aquele cara que fez a denúncia, né, que ele espalhou a POC para todo mundo, que era o Chaotic Eclipse, né, se não me engano era isso, Chaotic Eclipse. Ele falou assim, o pesquisador insatisfeito. A Microsoft classificou o cara como o pesquisador insatisfeito, né? Ele falou assim, cara, vocês estão muito enganados. Ele se pronunciou de novo contra a Microsoft e falou que vocês estão extremamente enganados, que mesmo fazendo todos esses procedimentos de trocar a chave do WinRE, mesmo com PIN, ele consegue o acesso. Então, está lançado de novo a peleja. Microsoft fala um monte de coisa para você fazer para ficar livre, e o cara fala, não funciona, ainda vocês têm problema. Eu não sei onde vai parar essa modela, cara. Essa novela tá uma beleza, vai demorar para ter solução. E é isso aqui mesmo, é Extreme Go Horse, cara. Vai cavar, né? Uma hora resolve, né? Agora, quando vai resolver, não sei. Então, além de fazer um monte de procedimento para resolver, você tem que pegar e colocar também um PIN no BitLocker, que o próprio cara já mandou nota para a Microsoft brigando com eles, dizendo que isso não funciona. Acreditar em quem? Sinceramente, eu não sei dizer. Sinceramente, eu não sei para onde a gente vai. Eu sei que o negócio está feio, as pessoas não param de discutir, não param de se isentar de responsabilidade, e acabou. Eu até estava achando com a Mate que esse problema deles ter lançado o patch rapidinho para o Windows 11 e não falarem mais nada, era uma maneira de forçar as pessoas a acabar com o Windows 10 e com os Windows mais antigos. Porque já existe esse boato que eles não querem fazer mais nada com o Windows 10. Né? Já acabou o suporte, não querem mais, está dando dor de cabeça por causa de outras ações que eles devem estar tomando para as próximas versões. Aqui tem alguma coisa, estratégia envolvida. Só que a pressão foi tão grande para que se apresentasse uma resolução que eles colocaram e já começou a intriga, que é o Chaotic Eclipse. Acho que é isso mesmo, Chaotic Eclipse. Chaotic eu lembro que é. Né? Ele já foi para o ar e falou, não, meu amigo, o que vocês estão falando não é verdade, não funciona e está todo mundo impactado. Se é verdade ou não é, a gente ainda não sabe. Mas que um tipo de solução que envolve uns 10, 15 passos de criar a imagem, mover a imagem, copiar a chave de um lado para o outro, se o cara erra no meio do caminho, vocês concordam comigo que ele não vai ter acesso nem no antigo, nem no novo, mas não vai ter acesso a nada, cara. Então, assim, cuidado, gente. Né? Mesmo que você vai colocar o PIN, você vai perder esse PIN, você vai ver o que vai acontecer contigo. Essa é a Microsoft. Então, vamos ver para onde vai essa conversa aí, respeito aos produtos e tal. Mas eu acho que, de forma geral, tudo quanto é empresa, quando é atacada, eles estão saindo pela tangente de um jeito sem o mínimo respeito com o público que compra o produto deles. Essa, para mim, é a realidade. Bom, GitHub. O GitHub aconteceu um monte de coisa
esses últimos dias, né? Um monte de problema um atrás do outro. Mas pera lá, o GitHub é uma plataforma que ela tem 1000 maneiras de você utilizá-la, né? Você pode deixar tudo escancarado, você pode fazer uso dela de forma fechada. Então, começam os problemas a partir daí, né? Se você junta o GitHub com um monte de gente fazendo open source e sem o mínimo, o devido controle e cuidado, os problemas aumentam, né? Então, aí, o que aconteceu? Eles assumiram realmente que os repositórios internos do GitHub foram afetados com esse recente ataque da extensão contaminada do VS, né? VS é Visual, não é? Eu não lembro como é, Visual Studio, acho que é isso, VS é Visual Studio. E pronto, despertou a bagunça toda, né? Na terça-feira agora, terça-feira à noite, eles soltaram um comunicado dizendo que realmente assumiram o problema, falaram que realmente os diretórios internos foram atacados, foram exfiltrados, né? Depois que, aí vem as coisas estranhas, depois que um dispositivo de um funcionário foi comprometido por meio de uma extensão maliciosa desse Visual Studio, né? Todo mundo está direcionando a culpa desses ataques para os plugins. Todo mundo está direcionando esses problemas para esses atributos que são inseridos, né, nas aplicações. Cara, se você permitiu, eu acho que você também tem culpa. Se você cria uma plataforma, um programa, ou o que for, e você permite que outros adendos podem ser instalados no seu programa com open source, com autorizado sei lá como, você também tem culpa. Então, assim, você também tem culpa. Na minha cabeça é isso, você tem culpa. E aí, não, mas a extensão é maliciosa. Cara, tem um jeito de validar antes. Esse incidente aí, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que essa quantidade de plataformas, né, de desenvolvimento de software, de implementação de software, né, que tem esses ecossistemas que permitem esses plugins, estão cada vez mais e mais e mais ficando à mercê de problemas que os bandidos já perceberam. Eu vou criar um plugin, eu jogo lá, alguém vai usar e eu vou me dar bem, né? A GitHub, né, ela já pertence à Microsoft também, né? Então, assim, a GitHub não, desculpa, o Vision pertence à Microsoft. E aí que eles falaram que quando o GitHub viu e detectou a invasão, ele removeu aquela versão maliciosa daquele produto, isolou os endpoints infectados, iniciou uma investigação e avisou todos os envolvidos. Essa foi o que o GitHub fala. Eles também afirmam que o Team PCP, né, que é esse grupo de hackers que fez esse ataque aí, que eles conseguiram acesso a 3.800 repositórios, cara. Meu Deus do céu. Então, segredos críticos foram rotacionados na terça-feira para outros locais, credenciais alteradas, problemas foram priorizados para serem resolvidos e a empresa diz que continua analisando o log, validando a rotação de segredos e monitorando atividades subsequentes para ver se nada aparece no mercado para que eles possam agir de imediato. A Microsoft não se manifestou sobre o Visual Studio Code, porque ela disse que não é o programa dela, que são coisas extras de open source e ela não quer se indispor por ninguém. Bom, mais um que está aí por causa de um plugin sendo impactado e impactado os outros, ou criando mais problema do que solução. Vai acabar isso? Não vai. GitHub é aberto, cara. Qual que é o nome daquele produto lá que a gente usa mesmo para desenvolver site? WordPress. WordPress é uma plataforma top para você fazer site. Vocês acham que vai parar os problemas no WordPress dos plugins? Nunca. Vocês acham que vão parar os problemas de um Reddit da vida? Nunca.
Vocês acham que vai parar o problema do GitHub da vida? Nunca. Até os plugins do Mozilla já teve problema. Então, assim, cara, eu acho que o caminho, o bandido já percebeu que dá para cortar um monte de caminho, porque já está sendo usado a aplicação, o cara está autenticado, é válido, o cara botou o plugin lá, vai fazer o que interessa para ele. Né? Pois é. Uma análise que eu não trouxe os gráficos, eu estou sozinho, não dá para ficar mostrando, falando tudo, então eu trouxe alguns números aqui que me chamou a atenção de 2025, que ocorreu nos Estados Unidos, cara. Um negócio que é um pouco fora da curva. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos existem caixas eletrônicos de bancos de moedas virtuais, de bitcoins da vida. Tá? Então tem caixa eletrônica. Eu tenho Bitcoin, eu vou lá no caixa eletrônico, eu falo que eu quero sacar X em dinheiro do meu Bitcoin. Os caixas eletrônicos, eles ou sacam o dinheiro para você, se for a quantidade plausível, ou ele permite que você direcione dinheiro do Bitcoin para suas contas físicas nos bancos comuns. Né? Então, eu consigo fazer que a criptomoeda se torne dinheiro para você pegar ou ali no caixa, ou direciona, depende da quantia, e direcionar para a tua conta. Só que sabe o que aconteceu? O FBI lançou um relatório, cara, falando que teve 388 milhões de dólares perdidos em golpes nesses caixas eletrônicos de Bitcoin no território americano em 2025. Se você começa a analisar a empresa que faz a coleta das reclamações e a validação desses caixas eletrônicos, que é a IC3, eles receberam mais de 13.400 denúncias só em relação às máquinas, entendeu? Então, o que acontece? As máquinas, ela tem uma falha e eu sou impactado. 388 milhões de dólares foram roubados das pessoas. Perfil dos usuários que se ferraram com esses caixas eletrônicos de Bitcoin. Bitcoin não, de criptomoeda, porque não é só Bitcoin. Tem vários que mexem com várias moedas e tem alguns dedicados. Aí a gente já vai falar disso já. A maioria são pessoas que têm mais de 50 anos, cara. Então os caras devem colocar umas senhas muito fracas, ou os caras são enganados, eu não sei, cara. Mas a maioria são pessoas com mais de 50 anos e as perdas são superiores a 302 milhões só com as pessoas de mais de 50 anos. Então, 302 milhões. Os outros 86 milhões são de pessoas que são mais novas que 50 anos. O total, de novo, são 388 milhões de dólares. E aí, essa empresa, isso é só os que teve a fraude mesmo. Reclamações, simplesmente reclamação. Eu não estou falando que foi roubado nada. Eu quero reclamar que o caixa está desligado, eu quero reclamar que o valor é pouco, quero reclamar que as notas não têm troco, sei lá. Reclamações. Só de reclamações, eles receberam 1 milhão, tá? 10.597 denúncias em 2025 de dificuldades de utilização das máquinas. Não é nem que perdeu, hein? É só de dificuldade. Aí o que aconteceu? O FBI colocou esses dados para todo mundo ver, e os estados começaram, como são as leis separadas nos Estados Unidos, cada estado começou a cortar e proibir a existência desses caixas eletrônicos em seu território, cara. Então, olha só para vocês terem uma ideia, Indiana, Tennessee e Minnesota fizeram a declaração no final de abril, que a partir desse mês de maio que nós estamos, já não pode ter nenhum caixa de criptomoeda em atividade nesses 3 estados. Já houveram outros, mas não listaram para a gente quais são, tá? Indiana, Tennessee e Minnesota. A Bitcoin, olha isso,
a Bitcoin Depot, né? A Bitcoin Depot é uma dessas máquinas que tem um acordo feito com a Bitcoin. Então, eles criaram a máquina, o caixa eletrônico, fizeram um acordo com a Bitcoin e só distribuem moedas da Bitcoin. Pois é a maior operadora de caixa eletrônico no território americano. Eles anunciaram, agora nessa segunda-feira, que entraram com um pedido de proteção contra a falência, né? Porque eles estão iniciando um encerramento ordenado pelos operadores da empresa que facilita a venda dos seus ativos. Então, o que acontece? Já que os estados estão cortando o uso das máquinas, não dá para você entulhar nos outros estados, porque os outros estados também criaram sanções em número máximo de máquinas que podem estar em atividade. Então, agora os caras estão cheios de máquina de criptomoeda que não serve para nada, cara. Os caras estão falindo, cara. Aí está uma maior briga nos Estados Unidos para reaver o dinheiro. Tem gente entrando com processo contra o sistema de tesouro americano, dizendo que eles deveriam ter feito a orientação correta de seus usuários, deveriam ter feito o acompanhamento desses caixas eletrônicos. O negócio está feio lá. E o FBI, do lado dele, ele aconselha que os usuários não enviem dinheiro para pessoas que conhecem apenas por meio de transações online, que eles acreditam seriamente que esse é um dos motivos, né, que está gerando esses desvios de valores das carteiras digitais utilizadas pelas pessoas, né? Então, o cara descobre as tretas do cara por um chat online, alguma coisa, e depois ele arranca o dinheiro nos caixas eletrônicos e os caras falam que nunca foram no caixa, né? O negócio está feio, cara, está feio. Também estão pedindo para jamais fazer transações com bitcoins que escaneiem códigos de QR Code. Então, assim, cara, esquece, né? Se alguém no Brasil pensou que ia chegar essas máquinas aqui para você poder ficar fazendo transação o tempo todo com moeda cibernética, pode jogar a barba de molho que não vai vir para cá depois dessa, não. E para fechar o dia de hoje, cara, tem uma notícia aqui que eu achei muito legal, cara, muito legal. Tem um cara que trabalha na Netscaper, ele é pesquisador de tecnologia, de segurança da informação. Teve uma entrevista dele, eu não trouxe a entrevista inteira para vocês, mas eu achei que tem muito a ver com o que a gente coloca aqui no programa o tempo todo, tá? Ele comunicou assim que a declaração dele da entrevista foi assim: os problemas que ocorrem hoje, não só em solo americano, mas no mundo, né, ocorrem e as pessoas só estão tentando se mexer e de forma errada quando dói no bolso, né? Eles enfiaram tanta tecnologia achando que ela seria capaz de cuidar de tudo, que esqueceram os fatores humanos, a educação, né? Negligenciaram pessoas, passaram por cima de processos onde humanos e falhas humanas podem ocorrer, né? E toda a dinâmica organizacional da sociedade como um todo está quebrando com usos de forma errada de internet e equipamentos eletrônicos, e não sabe se consegue ter volta, porque agora com a inteligência artificial, vários vícios que foram obtidos nesses últimos 20 anos vão se transferir em maior escala e fornecendo, inclusive, maior impacto, né, através da inteligência artificial. Então, ele fala assim que existe uma lacuna entre as equipes de segurança e os conselhos administrativos que são incomensuráveis, não dá para medir, né? Apontando para a comunicação de riscos completamente deficiente, comunicação de desastres e incidentes ineficaz e a dependência de mapas de calor qualitativos, né, em detrimento das evidências concretas. Então, assim, eles fazem mapa de calor, faz um monte de gráfico, mas não mostra o que realmente está acontecendo.
questiona a análise de causa-raiz, porque quando você só analisa a causa-raiz, que eles acreditam ser a causa-raiz, se torna um hábito reducionista, que faz com que as pessoas não vejam o todo. E quando se trata de informação, de tecnologia, você tem que sempre observar o todo antes de ir para o micro. Você olha para o macro antes de ir para o micro. E é verdade, até as metodologias sempre têm a expansão, depois a redução. Você nunca pode chegar já a reduzir direto e ser reducionista e muito superficial, que você vai começar a desviar os resultados, você não vai falar o que deve ser. Defende a importância de tratar a resiliência, né, como capacidade essencial, mas não resiliência apenas das máquinas, e sim dos processos humanos, pois as organizações ficariam mais fortes, né, em fazer de diferentes casos a situações comuns que poderiam ser mais bem tratadas e conduzidas por seres humanos, incluindo, né, a necessidade clara de investimentos em comunicação, manuais de procedimento, definição de regras claras, aprendizado contínuo em toda a área de segurança da informação. Porra, cara, o cara, ele leu a mente minha do Amati todos esses anos aqui. Esse cara é um espião da nossa cabeça, cara. Porque é exatamente o que a gente sempre falou, né? E aí, para finalizar, ele ainda fala... É gigante a entrevista, tá, gente? Eu fiz uma redução aqui em 3, 4 palavras, de 4 parágrafos, para pegar uns pontos principais que eu achei, assim, sensacional mesmo, cara. Enquanto não tratarmos a cibersegurança como um sistema sociotécnico, essa lacuna persistirá. É aqui que reside a diferença entre a cibersegurança, a ciberresiliência. A cibersegurança concentra-se principalmente na prevenção de ataques, enquanto a ciberresiliência visa garantir as organizações que continuem a ter um desempenho aceitável sob pressão. E todas essas ações envolvidas no processo dependem de humanos. Isso implica indiretamente que não podemos saber tudo que devemos ser capazes de nos adaptar, e devemos ser capazes de nos adaptar às circunstâncias em constantes mudanças e evoluções, que serão agravados pelo uso inquestionável da IA. Então, assim, cara, eu acho interessante isso, não é só porque bate a ideia dele com as coisas que a gente passa para vocês, não. Você, quando tem uma coisa dessa sendo divulgada, né, na HelpNet Security, é porque chamou a atenção. E se essas coisas começaram a chamar a atenção, que bom, né? A gente começa a ver que tem uma luzinha no fim do túnel que está mostrando que as coisas estão a mudar, né? Eu conversei com muita gente na B-Sides, né? Gente com poder de decisão em várias empresas, e muitos estão falando assim, existem empresas que trabalham em cima de mentiras e fomentos comerciais que as máscaras estão caindo. Então, a empresa está fugindo de suas responsabilidades, jogando o problema em cima de tecnologia e falando que a culpa é da IA mal instalada, o sistema não era bem dimensionado, né? Joga culpa para quem não pode se defender, e não, nunca, jamais, na venda que foi feita de uma forma errada, cara. Então, assim, cabe a nós que trabalham com segurança da informação ser mais esclarecido, ter mais opinião, né? Não adianta nada eu falar para vocês, a gente precisa mudar nosso paradigma, nossa cabeça, para a gente ser mais questionador, a gente ser mais capacitado, estude mais antes de falar, para você saber o que está acontecendo. Pega lá uma situação e fala, será que é isso mesmo? Então procura, cara, procura. Você é o responsável pelo seu ambiente, mesmo que seja pequeno. Se você tem
atitudes corretas, essas atitudes vão se propagar. Agora, se você guarda informação, não se preocupa com educação, não se preocupa em ser transparente nas suas atitudes, numa rede que você cuida, pequena, imagina o que um monte de gente que pensa errado, como você que está fazendo as besteiras nessa rede pequena, cai para grandes corporações. Acontece o que está acontecendo. É programa concorrente, é situação que ninguém sabe o que acontece, é procedimento que não serve para nada. Você olha na lista assim, dos funcionários no AD, quase todo mundo é chefe, né? Todo mundo faz o que quer, todo mundo tem acesso aonde quiser, depois reclama de Zero Day, IA, comenda solta, Shadow IA, Shadow IT, comenda solta para todo lado. Então, assim, hello vida, né? Vamos prestar mais atenção. Não importa quanto você trabalha com segurança, você tem que ter questionamentos que você tem essa capacidade de ter. Se você tem sua cabeça toda aberta para ter um aprendizado tão complexo como é a segurança da informação, você também vai conseguir explicar de uma maneira mais simples para aquela pessoa que não sabe. Não faz, mas precious, isso não ajuda ninguém. O pessoal tem que começar a entender que o ser humano está envolvido. Você tem que educar o cara. Tá? Senão ele vai continuar clicando em tudo que vem na frente dele e fazendo besteira. Tá? Você trabalha com isso? Ajuda também. Faz um pouquinho. Todo mundo faz um pouquinho, a gente consegue chegar num mundo melhor. Beleza? Gente, obrigado. Ótima semana para todos. Nos vemos semana que vem. Vamos ver se o Mate termina esse negócio que ele está fazendo. Senão eu venho semana que vem com mais calma. Se ele não puder, eu venho com algum convidado para vocês. Tá bom? Beijo a todos. Se cuidem. Atualize o que tem que atualizar. Cuidado. Tá? Cuidado. E nos vemos na quinta que vem. Beijo a todos e vou nessa, galera. Eu não vou falar aquela frase do fim que aquilo é só. Trouxemos mais um programa do Elisandro. Isso aí é a marca registrada do Amate. Ele que tem que fazer. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Programa Ed Zone.